Eu não sou um azeite da vida não, mas de vez em quando Deus me dá alguma coisa em sonho, né? Deixa eu botar aqui meus esboços. Aqui só tem versículo aqui para eu ler melhor, viu, gente? Glória a Deus. E é um motivo de alegria você receber uma mensagem da parte de Deus, seja ela em visão, em revelação de confirmação através de outra pessoa, ou o próprio sonho da parte de Deus. E foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, e foi muito nítido. E em um momento que eu estava passando por uma situação um pouco complicada, né? Um pouco complicada em relação a algumas coisas de saúde aí com a esposa, né? Que estava me preocupando esses dias aí. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele me concedeu essa palavra para eu estar dividindo com os irmãos. Quem trouxe papel e caneta, segura aí que vai descer aí alguns versículos aí. Vamos deixar Deus guiando. Alguns têm anotado, alguns vou deixar o Espírito Santo guiar através da nossa alma, do nosso espírito. Hebreus capítulo 11. Viu? Já falado 1, foi? Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 1 até o 3. Acho que é por isso que eu falei 1. Porque era para falar, na verdade, o capítulo 11. Deixar todo mundo encontrar. Faço muita questão que vocês mantenham sua Bíblia aberta. Não precisam na hora correr. Por isso que eu falo para trazer uma caneta e um papel, porque vou estar falando alguns textos no meio da pregação, da ministração. Mas de qualquer forma é bom manter a Bíblia aberta. E como eu costumo dizer, não confie em mim. Em relação à ministração, à pregação, não confie em mim. Confie na palavra. Porque possa ser que eu fale alguma coisa e saia daquilo que a palavra quer. Não confie em relação a qualquer homem. Confie tudo na palavra, porque é assim que os bereanos faziam. Não importa quem seja o pastor, quem for, qualquer pessoa que pregar, confira na Bíblia se é assim mesmo que está escrito. Não deixe a sua confiança no homem. Confie em Deus, nas Escrituras. Nós nos esforçamos. A mensagem é perfeita, mas os mensageiros são sujeitos a falhas. Então nós podemos falhar, não porque nós queremos ou não nos preparamos, mas por algum motivo que muitas vezes a gente desconhece. Talvez nervosismo, talvez alguma coisa. Então sempre confira nas Escrituras. Por isso que eu peço, traga papel, caneta, anote, depois chega em casa, procura ver se é assim mesmo que eu falei. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3, vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Algumas traduções vão estar diferentes, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas essa tradução da NVI aí, que ela é bem fácil de entendimento, porque ela diz que a fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos. E aqui eu já começo a trazer o tema dessa mensagem, que é entendendo a fé. Porque nós passamos, às vezes, anos na igreja, mas não entendemos realmente o que é a fé. Porque não basta eu falar, eu tenho que te mostrar também nas Escrituras. Nós temos que rodar, circular aí a Bíblia nos textos, alguns textos que vão nos indicar o que é a fé, de onde ela vem, por quê, qual o motivo dela, o que é que ela pode fazer por mim. Porque estamos dentro de uma congregação, às vezes entra ano e sai ano e não conseguimos nada, porque simplesmente entendemos só a decoração, o decoreba, né? Não, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E aí não acompanhamos e não traçamos novas metas em relação ao conhecimento da fé. Logo no início desse texto de Hebreus, já tem uma lição valiosíssima, irmãos. A fé, ela é uma certeza, ela não duvida. Se há alguma dúvida no coração, não é fé, é qualquer outra coisa, menos fé. E uma segunda lição que você tem aqui é logo a seguinte: a fé, ela espera. Mesmo que você deseje, a fé espera. Ela é a certeza daquilo que você espera. Ela não é a certeza daquilo que você quer que aconteça agora. Talvez você ainda não esteja entendendo o que quer dizer isso, porque tem pessoas que recebem uma profecia, uma revelação, ou até mesmo um sonho, Deus revela e diz assim: eu vou te dar isso, vai acontecer isso com você de bom. E você fica frustrado quando não acontece em dias, em semanas, em meses, em anos. Mas a fé, nunca na Bíblia, a fé está lhe prometendo que vai ser o agora, embora aconteça.
Mas a fé, preste atenção, ela é a certeza daquilo que você está esperando. E quem espera pode ser de 1 minuto a 1 ano, a anos. Nunca culpe a Deus ou a sua fé. Não é você que tem falta de fé, não. Às vezes é porque a promessa ela não vai se cumprir agora. Por isso precisamos entender que a fé ela é a certeza daquilo que você está esperando que aconteça. Não é a certeza daquilo que você ouviu e acontece agora. Não se frustre quando você tiver projetos e sonhos e não aconteceu ainda. Porque vai acontecer. Se você não está duvidando, não é você, não é Deus, é só um tempo. Eclesiastes 3 vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Irmãos, a gente precisa se apossar do que a palavra diz. A palavra diz que a fé é essa certeza e que por essa certeza nós acreditamos no que é invisível. Porque a sequência vai dizer que nós entendemos que o universo ele foi criado de modo que as coisas que você vê hoje, os mares, as casas, o sol, a lua, tudo o que você vê, principalmente aquilo que o homem não tocou, aquilo que já veio diretamente de Deus, a fé ela vai lhe dizer, pela palavra, que aquilo foi criado de uma substância invisível. Não é de uma substância que você possa tocar. A fé foi criada, ou melhor, o universo foi criado pela substância de todas as coisas, a palavra de Deus. Ela é a substância de tudo, ela é invisível. Ela diz, haja, e acontece, e você não sabe como vem. É como um vento que você sente, você até ouve o som do vento, mas você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai. Mas quando você tem fé e você não duvida, você crê. Você tem aquela certeza, agora tenha paciência. Espera um pouco na promessa que Deus te fez. Acredita porque a palavra é verdadeira. O mensageiro pode ser falho, mas a mensagem e o autor da mensagem não é. Ele é perfeito. Nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 1, nós podemos citar Lucas 17, 11 ou 19, sobre os 10 leprosos, para poder fazer um paralelo dessa fé. A Bíblia diz que aqueles leprosos, eles viram a Jesus de longe e começaram a gritar, como se fosse assim, trazendo para os nossos dias, me socorre, eu preciso ser curado. Eles nem se aproximaram e Jesus disse assim, ei, vai, apresenta-te ao sacerdote, vai lá no templo e apresenta. E eles tiveram fé, não chegaram perto de Jesus, tiveram fé e começaram a ir para o caminho. E a Bíblia vai dizer que num caminho eles foram curados. Não aconteceu na hora, aconteceu enquanto ele estava na trajetória. Talvez a sua promessa não aconteça na hora, mas vai acontecer na trajetória da sua vida. Pode ser que não aconteça no minuto que você quer, no dia que você quer, mas quando você estiver num caminho, em algum caminho, de repente vindo para o templo, para a igreja como eles estavam, você pode ser curado. Você pode alcançar uma coisa sobrenatural, porque a fé é isso. Ela não precisa ser imediata, ela só precisa ser mantida. A Bíblia diz que se você não desfalecer de tanto fazer o bem, no momento certo você vai colher. É brincadeira, fazer o bem cansa, irmão. Senão a Bíblia não ia dizer isso, né? Você faz tanto bem às pessoas e a pessoa lhe apunhalando. Você faz bem a pessoa lhe traindo. Não é à toa que está escrito na Bíblia. Não se canse de fazer o bem. Não se canse, porque na hora certa você vai colher. Misericórdia, Deus. A canseira para fazer o bem. E Deus sabe disso, e é por isso que Ele nos incentiva. Fique forte, acredite, que você vai colher o seu fruto. Então quando nós entendemos que a fé, ela é a certeza das coisas que esperamos, nós agora descansamos um pouco mais em Deus. Porque se é certeza do que eu espero, não significa que vai acontecer agora, mas vai acontecer em algum momento. E aí eu me aposto disso. E de repente, como os 10 leprosos, eu posso ir no caminho, fazendo meu evangelismo, trabalhando, de ser curado no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, em algum lugar. Mas aquilo que Deus falou que vai fazer, se eu tiver fé, no momento certo, no momento que para Ele é oportuno, vai acontecer. É por isso que a Bíblia nos incentiva a gente a orar segundo a palavra. Porque se oramos segundo a vontade dEle, sabemos que Ele ouve. E se sabemos que Ele ouve, sabemos que Ele responde. Quando você ora segundo os seus entendimentos, você tem dúvida se Deus vai responder. Mas quando você ora segundo a palavra, não é para você duvidar. A fé, ela é sustentada na palavra. A fé não é um salto no escuro. A fé é um salto nos degraus da palavra, das escrituras de Deus. E isso nós precisamos nos apossar. Eu vim aqui nessa noite para nós entendermos melhor sobre esse assunto de fé. Passamos tantos anos na igreja e às vezes não entendemos nem pelas escrituras o que é fé.
Agora que a gente já sabe que essa certeza, eu quero falar a vocês sobre a fé como um veículo agora. Um meio de transportar algo super valioso. Toma nota, Rose. Efésios 2, 8 e 9. Você sabe o que está escrito lá, irmãos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus não divide a glória dele para ninguém. Ninguém pode bater no peito e dizer: não, eu sou salvo porque eu faço a obra, eu sou salvo porque eu sou dizimista, eu sou salvo porque eu prego, eu sou salvo porque eu congrego, eu sou salvo porque eu vou para a igreja todos os dias. Não, não depende de você. Você não fez nada. Você não fez nada para merecer essa salvação. Não fez nada. Simplesmente Ele nos amou primeiro. Ele ofereceu a si mesmo como propiciação. Sabe o que é propiciação? É tornar uma oferta que torna favorável o favor do Todo-Poderoso. Ele era um sacrifício vivo, uma oferta para que Deus aplacasse a sua ira para com a humanidade, porque Deus estava irado e ainda está irado com aqueles que não estão em Cristo Jesus. A ira de Deus não está suspensa. Se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, corre logo enquanto a porta da graça está aberta, porque aquele que não pertence a Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. A fé é um veículo que nós podemos acessar essa salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas como? Como somos salvos pela graça? A Bíblia respondeu: por meio da fé. É a fé que te faz acessar essa graça. Ela é um veículo que nos conduz para essa gratuidade da salvação. É de graça. É difícil, né, irmãos? Para o homem entender que é de graça. Jesus disse: pega aí, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Um bocado de crente pegando um jugo pesado, um fardo pesadíssimos. Parece até que não leu a palavra. Jesus diz: meu fardo é leve, está fazendo o quê? Aí dizendo: ai, que vida dura, ai, que vida difícil, está muito mal, eu estou pela prova. Toda vez está pela prova. A prova não foi feita para estacionar. A prova não foi feita para você morar. A Bíblia diz: quando, não se, você vai, mas ele diz: quando passar. Sabe o que é passar? Passar não é quando ficar na prova, não. Você vai passar, você não vai ficar. Toma posse da palavra. A palavra diz que você vai passar pela prova. E não tem alternativa quando passar. Vamos passar, mas vamos passar dando glória a Deus. E essa fé é para isso. Para que a gente possa, em nome de Jesus, ser feliz. Poxa, é um bocado de crente triste, meu irmão. A gente fica no mundo, tudo bem que é no meio do álcool, né? É ilusão. Mas a gente precisa ser feliz. A Bíblia garante que até a tristeza, ela salta de alegria na presença de Deus. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Só o fato, meu irmão, de você ser chamado de filho e filha de Deus, era para você estar muito alegre. Mas parece que nós só andamos tristes na prova o tempo todo e não toma da posse da palavra, que está dizendo que você vai passar, você não vai estacionar, você não vai morar na prova, não. Começa a tomar posse da palavra. É a palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que mantém liberto. É a palavra que transforma. Começa a estudar a Bíblia e ver. Porque senão você vai ficar ali na prova o tempo todo. Nunca sai. Entra anos saindo. Estou na prova. Estou na prova. Estou na prova. Um bocado de crente com um fardo pesadíssimo. Jesus parece estar olhando lá de cima e fala assim: rapaz, eu já troquei. Eu já troquei o meu fardo. Por que está andando corcunda? Por que está andando corcunda aí? Pesado com fardo pesado. Jesus quer te dar um fardo leve e você quer ficar pegando peso? Nunca vi um ser humano gostar de sofrer tanto como um crente, rapaz. Toma posse da palavra. Então nós já entendemos que a fé, ela também é esse veículo que nos transporta para a salvação. Sem ela, você não tem como alcançar essa gratuidade. E ela não vem de você, viu? É um dom de Deus. Ela foi dada. Na verdade, todo ser humano ele já é dotado de alguma fé. O problema é que com a queda de Adão, ficou deturpado. O ser humano, ele ficou deturpado, caído mesmo. E aí ele não consegue entender. Mas quando você aceita Jesus na sua vida, quando ele te escolhe, você aceita, você ouve a voz e o segue, as coisas começam a se transformar. E agora, aquela fé que já existia, que estava ali obsoleta, estava ali inerte,
ela vai começar a tomar uma proporção diferente. Mas para isso é preciso você saber, nós sabermos como eu posso tomar posse da fé. É tão simples. Toma nota, Rose. Romanos 10:17. Quer saber por onde é que vem a fé? Oh, meu Deus. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da mensagem de Deus. Esse é o caminho de ter fé, de encontrar a fé, de desenvolver, de aumentar aquilo que Deus já te deu. Vem pela palavra. Não adianta ficar só orando e não ler a palavra, porque a palavra é a bússola, é o mapa, ela te dá o caminho da onde você encontrar, o que ela significa, o transporte aonde pegar. Ela vem pelo ouvir. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, aí, meu irmão, ela começa a brotar. Por quê, irmãos? Vocês já creram. Repare que a Bíblia em Gênesis capítulo 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. O Espírito Santo estava lá, pairando sobre as águas. Você creu em tudo isso, não creu? Você não crê que Deus criou o sol, as estrelas, a lua, tudo? Você já tem fé. Você já crê nisso. Você vê uma coisa visível que foi feita por algo invisível, que é a palavra de Deus. Só precisa agora você desenvolver mais, porque sua fé está limitada, a minha fé está limitada por falta de conhecimento. Porque quando nós mergulhamos na palavra, a palavra vai nos trazer promessas, e promessas de alguém que não falha. A palavra vai trazer promessas de alguém que não falha, de alguém que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele não é fiel a mim, a você, ele é fiel à palavra dele. E é pelo fato de ele ser fiel à palavra que você tem que tomar posse, e eu tenho que tomar posse. Prometeu, vai ser cumprido, meu irmão. Temos que acreditar, tomar posse dessas coisas. Agora, cuidado com a falsa fé. Eu não poderia deixar de falar esse texto, irmãos, porque a fé é uma certeza, né? De uma coisa que você está esperando. Tem muita gente pregando engano por aí por fora, dizendo que não existe um inferno. Eles são chamados de aniquilacionistas. Não vou citar o nome de algumas religiões que pregam assim, por questão de ética. Mas eles pregam que não tem condenação. Eles pregam que o inferno é só o lugar dos mortos, chamado de Hades ou Seol, lugar dos mortos. E isso tem gerado uma fé, porque a fé não é certeza. Isso tem gerado uma fé falsa em muitas pessoas. Tem gente que não é cristão e diz assim: ah, mas eu estou vivendo minha vida aqui, é só ter uma vida mesmo, depois morrer, acabou. Tem gente que não é cristão e acha que vai viver a sua vida aqui e vai acabar. Tem gente sendo enganada aí fora, não só cristãos, como pessoas que também não são. Estão enganadas porque estão sendo ministradas por pessoas despreparadas que garantem que não existe o inferno, que o lago de fogo não é real. E isso tem gerado uma falsa fé. Pois é, existe uma falsa fé, a fé negativa. Antes de eu voltar nesse assunto do inferno, a fé negativa, ela funciona assim, irmãos. Rapaz, eu acho que eu estou com dor de cabeça. Você começa achando, e depois você fala assim: eu estou com dor de cabeça. Não vou citar o nome do irmão aqui, mas o irmão está aqui presente, ele vai reconhecer a situação. O irmão sente umas coisas, aí quando vai no médico, chega lá, faz exame, não dá em nada. Aí vai dizer: não, o que? É psicológico, né? É alguma coisa, mano. Mas ele tem fé que tem, e aí ele se esquenta, se esfria e fica parecendo que tá. Porque se a fé é certeza, existe a fé negativa. Porque olha, gente, a fé, preste atenção nisso aqui, ó. A fé não é a certeza das coisas dos cristãos. A fé não é a certeza das coisas do crente. A Bíblia, ela fala sobre a fé de uma maneira assim ampla, que serve para todo mundo, até fora da religião. O problema é para quem você vai dar glória depois que você atinge o que você deseja, o que você creu. Mas se você repara bem, a definição da fé não é essa. A fé, ela é a certeza das coisas que você espera. É essa convicção daquilo que você não vê. Pronto. Não tem nada a ver agora com religião. Ela é um sentimento que está aí. Por isso que tem gente que acredita, se cura. É provado cientificamente. O pessoal, eu acho que foi na Segunda Guerra, estava recebendo, não tinha pílulas o suficiente para poder parar as dores, porque uns amputavam a perna, outros tomavam um tiro, e não tinha
pílulas, remédios o suficiente para dar a todos os soldados, e alguns deles recebiam um chamado de placebo. E eles tomavam e se sentiam bem, porque eles acreditavam, eles tinham fé. Só dá outro nome, mas é isso mesmo, eles tinham certeza que aquilo era um remédio. Aí você toma achando que é um remédio e você fica bem, e às vezes você não tem nada. Sabe, a crença de que aquilo é aquilo dá certo. A diferença é para quem você vai dar glória, para quem você vai atribuir o seu milagre. Por que você acha que existe tantos milagres aí em outras denominações que não tem nada a ver com o cristianismo? Eles têm fé, mesmo na coisa ruim. Eles acreditam tanto, e Deus encerrou isso. Deus nunca disse que a fé era dos crentes. Ele disse: a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas que você espera que vai acontecer. Ponto, é isso que está a definição. Deus, ele é o criador do universo. Ele é pai de crente, mas ele é Deus de todos. Isso a gente precisa entender. E voltando a esse pessoal que está passando essa informação dessa fé negativa, essa fé falsa, de que não existe o inferno, é por isso que eu e você temos que tomar posse da palavra. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9 e 10, preste muita atenção no que eu vou ler, irmãos. Porque a gente precisa combater essas heresias, combater essas ministrações que não existe inferno, está deixando a pessoa achar que está tudo bem, e as pessoas estão indo direitinho para o lago de fogo, irmão. Olha só o que está escrito lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 9 a 10. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Pausa aí. Não é só o diabo. Realmente o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas repare que já tem lá quem? Um falso profeta. Quem é o falso profeta? É ser humano, irmão. Foi lançado lá no lago de fogo e está dizendo que aqui, atormentados de dia e de noite para todo o sempre. A gente dá um pulinho aí mesmo em Apocalipse, no capítulo 20 mesmo, só que no versículo 15, vai dizer o seguinte: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Não acredite nessa mentira que está aí fora não, que não existe inferno não. Porque a Bíblia garante que o diabo vai ser lançado lá, o falso profeta já está lá, isso já de previsões futuras, porque a Bíblia trata do passado, presente e futuro. Já aconteceu, a gente ainda não passou, mas para Deus já aconteceu tudo aqui. E se o diabo, seus anjos, o falso profeta foi lançado no lago de fogo, e lá vai ter tormento de dia e de noite, e aqui está dizendo que aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida vai ser lançado lá. Você acha que só quem vai ficar sendo atormentado é o diabo e o falso profeta? Todos aqueles que não estiverem com seu nome no livro da vida vão ser atormentados de dia e de noite. Ou a gente toma posse da palavra e acredita em tudo, ou não acredita em nada. Não existe esse negócio de pegar só a parte que você quer, a parte boazinha, que Deus é bom. Pessoa, não, mas Deus é amor. Você acha que Deus vai condenar a criação dele para poder ficar sofrendo a vida toda? Você acha que Deus é capaz disso? De botar as pessoas para sofrerem assim? Você acha? Esse argumento aí de uma religião aí, ficam com esses argumentinhos aí dizendo que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor e acabou. E Deus não faz nada. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você: aquele que não foi misericordioso nesse sentido, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes os entregou por nós. E você sabe o que foi que Jesus passou. É o único filho de Deus. Você sabe o que Deus permitiu que acontecesse com Jesus, todo o sofrimento. Você acha que ele vai fazer o que com você quando ele estiver irado, se você não estiver na presença dele? Ele não poupou o filho, vai poupar você? Se ele não poupou o próprio filho, irmãos, mas antes o entregou por nós, e Jesus sofreu muito, você acha o quê? A gente é bonitinho, é? Livro de Judas, só tem um capítulo, é Judas 1 mesmo em diante. Ele vai dizer o quê? Que aqueles homens eram insolentes, mas que era para a igreja ter paciência, porque Deus não poupou aquela nação de Israel, aqueles que não creram, e morreram muitos no deserto. E também diz que aqueles anjos que não guardaram o seu principado, Deus também entregou lá as prisões eternas. E Deus também fala de Sodoma e Gomorra: olha, também não poupei.
destruir. Você acha que Deus vai poupar o ímpio no dia do juízo? Não acredite nisso não. Esse ensinamento que o inferno não é real, que o lago de fogo não é real, não acredite nisso não. Isso também é boa notícia. Pode não parecer, mas é. Porque você causa pelo menos um temor nas pessoas. Não deixe as pessoas irem enganadas para o inferno, para o lago de fogo. Não. Vocês, se não tomarem cuidado, vão padecer. E não vai ser nada legal o que vai acontecer lá. Falei sobre o que é a fé. Sobre a fé como um veículo de nós alcançarmos a salvação. Da onde vem a fé? Eu espero que vocês não esqueçam isso. E o cuidado com a falsa fé se basear nas escrituras, gente. Toma mais um versículo aí, mais um capítulo e mais um livro. Oséias capítulo 6, versículo 6. A Bíblia vai dizer o seguinte lá: porque eu quero é a misericórdia e não os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Procura conhecer a Deus. Para de só querer vir na igreja, entregar dízimo, oferta, ficar cantando, louvando. Deus está dizendo assim: eu não quero só isso não, eu quero que você me conheça. Que adianta toda vez vir entregar um animal aqui para eu perdoar seus pecados? Todo dia perdão, me perdoe, todo dia me perdoe. Não, procura conhecer, porque Ele quer misericórdia e conhecimento dEle. Procura conhecer. Para aliviarmos um pouquinho, vamos falar dos benefícios da fé, irmãos. Esse texto é bem conhecido, Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 11. Olha que coisa linda que as escrituras falam. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, vai lhe dar uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, vai lhe dar uma serpente? Se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará bens àqueles que o pedirem. Quando você tem certeza dessa palavra, você entende: olha, peça que vai ser lhe dado. Então você tem a posse da palavra. É fé. Peça, vai ser dado. Bata que vai abrir. Pode buscar que você vai encontrar. Deus está garantindo. Aí você tem que exercer sua fé. O benefício da fé vai lhe trazer prosperidade financeira, vai lhe trazer prosperidade espiritual, vai lhe trazer paz. Olha que coisa maravilhosa os benefícios da fé. Ele vai trazer essas coisas para vocês. Mas não é de qualquer jeito, irmãos. Mais 3 versículos aí, mais 3 livros de leve assim, ó. Mateus capítulo 9, versículo 20 e 22 fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela não podia caminhar, mas ela tinha fé que se ela tocasse, ela seria curada. Então ela foi, certo? Mateus ainda 9, só que um pouquinho para trás, 18. A filha de Jairo. Jairo, chefe da sinagoga, judeu, fariseu, vai, crê, tem fé e vai atrás de Jesus. Já está entendendo o que quer chegar? Mulher do fluxo de sangue foi até Jesus crendo que ia ser curada. Jairo, mesmo sendo importante, foi até Jesus para pedir pela filha dele. E para encerrar esses 3 exemplos, Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 10, fala sobre o servo do centurião. Aquele foi demais. Manda lá, olha, Jesus, meu servo está enfermo. Mas que só uma palavra, que fé é essa, irmãos? Não, eu sou um homem que eu estou sob autoridade, eu tenho pessoas que obedecem às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este vem, ele vem. Eu digo ao meu servo faz, ele faz. Então, somente a tua palavra, porque eu entendo que é autoridade. Se você disser, está curado, eu acredito que acabou. E Jesus, rapaz, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Eu dei 3 exemplos aí. Não sei se você entendeu, se já pegou. Nesses 3 exemplos aí, sabe o que é que eles têm em comum? Ninguém ficou parado. Todos exerceram sua fé, indo atrás até o autor da fé, indo atrás daquele que pode fazer, e não ficando em casa parado. Então na hora, olha, levanta o seu espírito, levanta a sua alma, levanta seu corpo e começa a ir atrás de Jesus. Começa a buscar, começa a acreditar. Não fica parado não, porque não é de Deus você ficar inerte. Ele lhe chamou, foi para marchar, meu irmão. Ele chamou, foi para ganhar, não para ficar parado. E nós temos que tomar posse disso. Oh Deus. Agora os olhos da fé, para a gente encerrar essa ministração. O tempo já passou rápido demais. Correr aqui. Os olhos da fé, irmão. Sabe que a fé tem olhos? Oh meu Deus.
2 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Olha só o que aconteceu. Ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos do moço, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos do rapaz, Pai. E ele olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Talvez você já esteja perto do sobrenatural. Você só não está vendo, porque aquele moço de Eliseu, ele estava cercado de anjos guerreiros, mas ele não conseguia enxergar. Mas foi preciso alguém orar, foi preciso alguém interceder. Então, se você está mais espiritual do que alguém nesse momento, pelo amor de Deus, ora por essa pessoa e peça para Deus abrir essa visão espiritual. Você notou que coisa linda? Aquele servo estava diante do sobrenatural, diante de tantos anjos de guerra, mas ele não via nada. Talvez você se identifique com essa pessoa, como esse servo. Você pode estar diante do sobrenatural de Deus. Se você crer nesse momento, tem anjos aqui neste lugar. Tem anjos aqui neste lugar. Então, peça pelo menos para você sentir essa presença dos anjos de Deus e de Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver, porque maior é o que está dentro de mim e de você do que o que está lá fora. A vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu já agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Vamos estar orando para estar despedindo a todos em nome de Jesus.